Olá, quinto ano, saudades. Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. Hoje nós temos como tema a cultura na década de 1950, ok? Então, na década de 1950, nós tivemos a Bossa Nova. O que era a Bossa Nova? A Bossa Nova era um estilo musical que misturava o jazz, que é um estilo musical dos Estados Unidos, juntamente com o samba, que é a origem brasileira. Então, nós tínhamos a bossa nova e valorizava muito o violão, voz e violão. Então, na bossa nova, que foi na década de 1950, tivemos como principais artistas Tom Jobim e o João Gilberto. Depois veio também a valorização do cinema brasileiro, principalmente a comédia. E dentre esses atores que participaram do cinema brasileiro, do primeiro cinema brasileiro na década de 50, nós temos Oscarito, Grande Otelo e Dercy Gonçalves. Nós tivemos também um filme que, a partir de 1955, alguns cineastas passaram, então, a produzir filmes que mostrassem a cultura brasileira, principalmente o cotidiano das comunidades no Rio de Janeiro. E um desses principais filmes foi o Rio 40 Graus, que fez parte do movimento chamado Cinema Novo, que representava justamente, denunciava o social e a crítica, fazia uma crítica política na década de 50. Essas foram as mudanças principais na década de 50. A bossa nova e o cinema brasileiro. Bossa nova, um estilo musical que unia voz e violão. Juntava o jazz, de origem dos Estados Unidos, e o samba. Valorizava a voz e violão. Com principais representantes da bossa nova, nós tínhamos João Gilberto e Tom Jobim. No cinema brasileiro, principais atores: Oscarito, Grande Otelo e Dercy Gonçalves. Depois, também, na década de 1950, nós tivemos alguma mudança no comportamento brasileiro, porque durante seu governo de Juscelino Kubitschek, como nós chamamos de JK, ele reforçou muito, ele estimulou muito as indústrias, principalmente, nós já tínhamos falado, automobilística e também o setor de eletrodomésticos. Então, o povo, isso aumentou muito o consumo de bens como automóveis, a população passou a comprar máquinas de lavar, televisão, aumentou muito o padrão de vida, tornando a população, a maior parte da população, de uma certa forma, população modernizando e confortavelmente, porque casas, né, com liquidificadores, máquinas de lavar, televisão, isso naquela época, em 1950, era realmente pessoas que tinham um bom poder aquisitivo, passaram a consumir melhor. Então, isso foi uma das iniciativas que fazia parte do projeto DJK, Juscelino Kubitschek, que é o desenvolvimento que buscava o progresso e a modernização da nação. Só que grande parte desses produtos utilizava recursos da natureza em sua decomposição, na sua composição. Isso passou, então, a consumir, era necessário que fosse um consumo de forma consciente, que aí começou, então, a extinguir principalmente a fauna e a flora, já isso na década de 1950. Na página 254, nós temos um exercício falando da grande diferença da televisão brasileira. Vocês vão ver uma televisão. Tínhamos até falado isso na aula de história passada, vocês vão lembrar que as televisões antigamente, né, fossem umas caixas de tubo, e umas tinham até pezinhos, e eram muito pesadas. Então, tem lá um texto de um relato, a descrição, que naquela época de 1950 foi uma grande novidade nas famílias brasileiras.
Aí tem uma parte que fala, de fato, só nos anos de 1970 a TV se tornaria mais acessível, popularizando-se rapidamente nas décadas seguintes. Então, até 1970, a televisão numa casa, somente as classes sociais mais altas podiam ter. Só a partir de 1970, as classes mais populares passaram a ter também uma televisão. Na página 255 do nosso módulo 4, nós temos em História que possamos viver um período turbulento na política. Por quê? Nós tivemos Jânio Quadros, em 1960, ele assume a presidência da República, em 1960. Só que, como ele passou a perder apoio de várias classes, então, em 1961, Jânio Quadros renuncia ao seu cargo de presidente da República. Vocês lembram que Getúlio Vargas ele também não terminou seu mandato, ele suicidou-se. Já Jânio Quadros, ele renuncia o seu cargo com apenas 1 ano de mandato como presidente da República. Quando acontece do presidente renunciar, quem assume é o vice-presidente. Então, na época, o vice-presidente era João Goulart. Então, em 1961, João Goulart assume o lugar de Jânio Quadros. João Goulart era mais conhecido como Jango, popularmente conhecido. Então, ele assumiu com uma grave crise econômica e social. A inflação no país crescia, a população cada vez mais pobre, tornava-se mais evidente a crise. Então, ele entrou com algumas sugestões. Ele propôs, então, uma reforma agrária e uma reforma urbana. Como seria a reforma agrária? Ele pensou em distribuir para a população terras, para as populações carentes. E a reforma urbana também distribuir terrenos, doar lotes para que a população fizesse suas casas na cidade. Só que isso desagradou algumas classes, como os militares, né, os banqueiros, os empresários, começou a desagradar a esses grupos sociais. Então, iniciou-se aí, nessa época, uma grave crise política também no país. Aí vamos ver cenas do próximo capítulo. O que será que vai acontecer? A história ele é muito interessante, que está sempre modificando, né? Tem sempre novidades. Então, aí nós encerramos, então, na página 255, com o governo de João Goulart, ou como popularmente era conhecido, Jango. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, ok? Então, não esqueçam, História, 5º ano, módulo 4, das páginas 252 a 257. Ok? 5º ano, beijos, até a próxima. Tchau, tchau.